Aleluia, glórias a Deus. Meus amigos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o missionário do Tabernáculo do Poder da Graça de Deus, levando a mensagem que transforma olhos que querem desejar e viver para um Deus com um coração sincero, temente e disposto a obedecer. Porque os que temem ao Senhor é os que agrada o coração de Deus. O Senhor Jesus nos deixou uma despertação no Santo Evangelho pelo profeta João Batista, capítulo 8, versículo 32, o Senhor Jesus disse: conhecerei a verdade vos libertará. Meus queridos e meus amigos, esta mensagem, ela nos desperta, porque quando passamos a conhecer a verdade, que é a palavra de Deus, se desejamos viver com sinceridade, através desta palavra, passamos a buscar o conhecimento para que assim viveremos para o Senhor Deus com entendimento e não desejamos ser o desobediente. O desobediente não entra no reino do céu. Nós não podemos falar o que pensamos, não. Somente o que está ordenado pelo nosso Salvador. No Salmo 15, versículo 1, o rei Davi, ele fez uma pergunta ao Senhor Deus. E o Senhor Deus respondeu para ele: homem de Deus, se você olhar, o rei Davi, ele errou sim, mas você não vê nenhum versículo bíblico Davi querendo culpar alguém. Nenhum capítulo da Bíblia Sagrada, nenhum versículo tá que Davi jogou culpa em cima dos seus amigos. Ele assumiu a sua posição. No Salmo 51 ele disse: Senhor, meu Deus, contra ti pequei e fiz o que era mal. Mas hoje nós estamos vendo umas grandes diferenças, só que o Senhor Deus, ele não muda. Ele continua sendo este Deus glorioso e maravilhoso. E os olhos dele estão sobre os que temem. E nós temos essa palavra aqui, em Salmo 15, versículo 1. Olha o que ele diz. Salmo de Davi. Ele disse: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo e quem morará no teu santo monte? Uma pergunta tremenda que Davi fez ao Senhor. Que maravilha é nós poder aprender e passamos a entender qual é a vontade do Senhor, para que assim vivamos. Devemos aprender com nosso Deus, para que podemos andar em dimensão de santidade, porque sem santidade, meus amigos, nós não veremos ao Senhor. Eu não posso julgar os meus irmãos. O Senhor Jesus, ele disse: se tu julga o teu irmão, tu não é mais servo, mas tu está querendo ser juiz. E sabemos que o juiz
o justo juiz é somente Jesus Cristo, que ele vem nos julgar com o juízo do Pai. E nós temos essa resposta aqui. A pergunta que Davi fez ao Senhor Deus, no Salmo 15, versículo 1, ele disse: Senhor, quem morará no teu tabernáculo? Quem habita no teu santo monte? Quem é que entra no reino dos céus? Ele perguntou. O Senhor respondeu. Essa resposta eu vou dar aos meus amigos, os que ouvem a mensagem da fé. Nós precisamos aprender. Ela está em Isaías 33, capítulo 33 do profeta Isaías, o versículo 15, para que nós podemos viver para o Senhor. Não adianta falar sem conhecimento. A palavra de Deus diz assim, que a língua ela é um pedacinho difícil de dominar. Quando não buscamos ao Senhor, ela é um pedacinho solto que pode te levar ao fogo que vai te consumir. Então, você que vai ouvir essa mensagem eu creio que os meus amigos vão compartilhar o que puder. Isaías capítulo 33, versículo 15, olha a resposta aqui que está a respeito da resposta que Davi perguntou ao Senhor. Ele diz: o que anda em justiça e o que fala com retidão, o que rejeita o engano da opressão, o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue, e fecha os seus olhos para não ver o mal. Tremenda esta palavra. Meus amigos e minhas amigas que vão ouvir esta mensagem, aquele que se agrada do sofrimento do seu irmão, que se agrada do sofrimento daquele que você nunca conheceu, que deseja mal àquele que te ofendeu, não importa. Você que diz assim, que os seus olhos vai ver a mão de Deus pesar sobre aquele que te feriu. Tome cuidado. Tome cuidado. Aquele que recebe suborno, tome cuidado. Aquele que se alegra no sofrimento do seu próximo, tome cuidado. Aquele que deseja mal, o que fala mal do seu irmão, mesmo aquele que você não conheça, que você nunca viu, o que despoja a viúva, a igreja do Senhor, os que tira a lã e só querem a gordura das ovelhas de Cristo, está incluído nessa palavra. Aquele que está torcendo para ver a derrota do seu irmão, está na palavra. Aquele que cobiça aquilo que o seu irmão tem, está nessa palavra. Se você não mudar de vida, se você não pedir a misericórdia de Deus, se você não se humilhar, você que já praticou mal contra o teu irmão, acorda. Acorda, porque o Senhor Deus, Ele é o justo juiz. Você que quando você abre a sua boca, a sua língua
é uma navalha afiada para devorar a vida do seu irmão, do seu próximo. Tome cuidado. Refreia a tua boca. Não abre os teus ouvidos para ouvir a derrota dos teus irmãos. Não abre a tua boca para falar dos ungidos de Deus que foi escolhido para pregar o Evangelho. Nem todos são corruptos. Se acorda. Meus amigos que estão desviando do caminho do Senhor, desviando da verdade pelas falsas doutrinas daquele que não tem o conhecimento, te segura nos braços de Jesus. Porque o maligno, ele está usando os que dão brecha para ele, porque ele é o inflamador. Ele é o inflamador, ele é o devorador. Ele está agindo de modo para tirar as ovelhas do Senhor da casa do Senhor. Os que ficam dizendo para você não ir mais para o ministério onde você congrega, não dê ouvido à voz do Senhor. Porque quando Jesus entregou o seu ministério para Pedro e seu discípulo, eles avançaram. Eles levavam a palavra. Eles eram presos. Muitos açoites eles levaram, mas eles não desistiram. Não desista da verdade. Não dê o seu ouvido aos espíritos enganadores que estão enganando milhares de pessoas. Mas sempre deseje conhecer a verdade. Sempre. Com a sua Bíblia Sagrada. Aquele que não tem, Jesus disse, aquele que não tem, vendo que tem, adquira a sua espada, e sempre tenha a sua espada, e peça direção ao Espírito Santo, porque ele vai te ensinar. Aqueles que estão falando para você não dizimar a casa do Senhor, você sabe o que Satanás quer? Parar a obra de Deus. Tudo que ele quer é matar a fé dos filhos de Deus. E quando ele mata, você está acabado. Se inclina para a palavra de Deus. Eu vou repetir esse versículo a qual, em nome de Jesus Cristo. Olha o que o Senhor disse na resposta, a resposta a qual Davi perguntou para ele. Davi disse, Senhor, quem habitará no teu santo templo? Quem morará no teu santo monte? No mesmo capítulo 15, versículo 1, tem a resposta, mas eu estou dando aqui em Isaías a resposta. Servo de Deus que foi separado, consagrado ao servo do Senhor, a qual ele deixou escrito a vida de Jesus há 700 anos antes. Isaías 33, versículo 15. Olha o que ele diz. O que anda em justiça. Você anda em justiça com Deus? Se você andar em justiça com Deus, se você não fala do seu irmão, você não difama, você não levanta calúnia contra os pregadores de Deus. Você sabe por quê? Porque no dia do juízo, não se preocupe com a vida dos outros. Porque no dia do juízo, você vai se drobar diante de Jesus e todos que praticaram a justiça e que praticaram a injustiça vão dar por conta. Não é você que vai dar por conta do teu irmão, não. Tu vai dar por conta do que tu fala. Eu vou dar por conta do que eu prego. Eu vou dar por conta do meu Deus aquilo que eu falo. E o meu joelho vão se drobar e não abrir e fechar de olho, eu vou ter que confessar a ele por que eu não procurei conhecer a verdade para andar com mentira e enganando o estilo de Deus. O que anda em justiça e o que fala com retidão, sempre fala com retidão. O que rejeita o ganho da opressão, rejeite o ganho de falar mal dos outros.
ó que sacode das suas mãos todo o presente, não receba suborno. Ó que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue, e fecha os seus olhos para não ver o mal. Te acorda, te inclina. Você quer a salvação? Ou você tem prazer só na sua alma ser salva? Você que se desviou da casa do Senhor, você que fica dizendo que não tem desviado, você quer dizer que Jesus Cristo é mentiroso? Jesus Cristo é a verdade. Ele diz que as suas ovelhas que se desviam do aprisco, ele tem outro aprisco para as suas ovelhas. Agora, se você não quer o aprisco do Senhor, se você quer falar mal do seu irmão, meu irmão, se coloque na sua posição. Eu sou ministro de Deus e eu estou aqui na autoridade do Espírito Santo. E como ministro de Deus eu te digo, não fala mal dos ungidos de Deus. Não fale mal daquele que o Senhor chamou para anunciar a salvação. Se corrija. Se corrija. Você, homem ou mulher, que fica fazendo propaganda mentirosa para desviar os filhos de Deus da presença do Espírito Santo, você não vai conseguir. Porque aquele que o Pai entregou nas mãos de Jesus Cristo, o diabo não pode tirar e você pior. Jesus disse, aquele que o Pai me deu, ele não lança fora. E aquele que está nas mãos do Filho de Deus, Satanás não pode tocar, porque ele não pode tocar no nascido de Deus. Se você ainda não nasceu de Cristo, procure conhecer a verdade. Meus amigos e amigas que ouvem a mensagem da fé com o missionário Silvio Silva, acorda, meus irmãos. Você que está convertido, você que em muito momento tem fracassado, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca conheci um que é dizimista da casa do Senhor, que para de ser dizimista para ele enricar. Ele só vai ter lastima na vida dele. Ele vai ser visitado por doença. Porque eu já passei por tudo. Eu estou aqui pela misericórdia do meu Deus e eu estou aqui firme. E em nome de Jesus Cristo eu oro, meu Deus, agora, Senhor. Por todos, meu Deus, Senhor, que ouve a mensagem da fé com seu servo. Meu Deus, eu levanto as minhas mãos usando este poder glorioso em nome de Cristo Jesus. E eu repreendo agora o espírito enganador, o espírito mentiroso que está usando pessoas, meu Deus, para tirar o teu povo da tua presença. E eu determino em nome de Jesus Cristo que caia agora por terra. Em nome de Jesus Cristo, eu paraliso toda ação maligna, em nome de Jesus Cristo, e eu determino grande vitória na vida dos servos de Deus, para a glória do Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se essa mensagem falou, meus amigos, ao teu coração, te inscreve no meu canal, compartilha. O máximo que você puder compartilhar esta mensagem, para despertar os corações. E todos que creem nesta palavra, que é a palavra do Filho de Deus, Jesus Cristo, sejam todos abençoados em nome de Cristo Jesus.